Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, nós ansiamos o momento em que poderemos ver o céu se abrir e nos encontraremos com o nosso Salvador e viveremos com Ele por toda a eternidade. Posso imaginar que nenhum filme de Hollywood pode descrever a beleza, a grandeza de vermos o nosso Cristo junto com seus anjos, não mais como um servo sofredor, mas com majestade, regendo as nações, conduzindo a história, vindo pegar o seu povo, e nós queremos subir e viver com Ele para todo sempre. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 26, o versículo 1 e o versículo 2. No 10º ano, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém: Bem feito, está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim, eu me tornarei rico, agora que ela está assolada. O Deus que servimos é o Deus do amor, é o Deus da segunda chance, é o Deus que escolheu salvar os seus filhos vindo aqui a essa terra, colocando os seus pés nesse mundo empoeirado com o pecado e morrer morte de cruz por cada um de nós. Sofreu a sentença dos seus filhos, porque nós repudiamos que a morte Ele escolheu morrer para que eu e você pudéssemos viver eternamente. Mas nós jamais podemos nos esquecer. Esse Deus odeia o pecado, Ele não tolera o pecado, Ele é santo, Ele é puro, Ele jamais esteve envolvido com o pecado. A sua entrega nesse mundo de fato, para nos dar a vitória, nos libertar desse cativeiro e nos colocar na sua cidade seguros de todo mal, de todo sofrimento, de toda dor que nos atormenta nos dias em que nós estamos vivendo. O mesmo ódio que as nações que estavam ao redor do povo de Deus alimentaram nos seus corações e se alegraram no momento em que Jerusalém foi destruída, seria com esse mesmo ódio que Deus um dia iria derramar os seus juízos sobre essas nações. Não porque Ele é mau, mas porque essas nações endureceram os seus corações para Ele. Deus queria salvá-los, mas eles trancaram seus corações e construíram seus próprios deuses. Por rejeitar ao Senhor, nesse momento Deus também, como disciplinou a sua filha, os seus filhos, Ele também teria que disciplinar essas outras nações que deram as costas para o Senhor, sendo que eles também tiveram uma oportunidade de salvação como a filha do Senhor. A cidade de Tiro está localizada no atual Líbano de hoje. Era o principal porto dos fenícios. É a razão pela qual os profetas dedicam uma grande parte da Bíblia para se referir à cidade de Tiro. Ela era orgulhosa, ela era presunçosa, era uma cidade extremamente rica, era uma cidade onde se dava a grande maioria dos comércios do Oriente Médio. É a razão pela qual os profetas associam a cidade de Tiro ao anjo caído expulso do céu, a antiga serpente. A cidade de Tiro tinha uma grande frota de navios. Eles viajavam até a África e da África, possivelmente também, eles fossem até a Grã-Bretanha. Tiro fundou as colônias da Espanha, no norte da África, algumas das quais se tornaram famosas, como Cartago, Gades e Abdeia. Tiro também se tornou famosa pelos seus artesãos, aqueles que trabalhavam com cobre, com argila e com linha. Os fenícios falavam uma língua semita. A religião era de grande valor para os fenícios. O seu principal deus era o Melkarte, era o deus patrono de Tiro. Este era o mesmo deus Baal adorado por Jezabel lá no período de Acabe. Depois de diversas conquistas de Nabucodonosor no Oriente, a cidade de Tiro se tornou mais enfraquecida, embora a cidade de Tiro conservasse a sua própria economia dentro do cenário mundial. Ezequiel capítulo 26, o versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: Elas destruirão os muros de Tiro e deitarão abaixo as suas torres, e eu varrerei o seu pó e farei dela penha descalvada. Aqui podemos observar nesse versículo uma declaração de Deus de extrema destruição de Tiro. Isso se deu quando Alexandre conquistou e sitiou a cidade de Tiro. Ele usou as próprias pedras do muro da cidade de Tiro
para construir uma passagem para as ilhas que ele já tinha conquistado. O lugar da antiga Tiro hoje é usada por muitos pescadores para que eles possam colocar ali as suas redes em algumas partes do muro que ainda ficaram de pé, para enxugar as suas redes ou reparar alguma parte da rede que tenha sido danificada, para que nós possamos compreender a tamanha destruição que se deu na cidade de Tiro. Como nós podemos observar no versículo 7 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, o título de Rei dos Reis é o mesmo título que Daniel também aplicou a Nabucodonosor. Os reis persas adotavam esse título para si mesmo, Rei dos Reis. As forças que destruíram a cidade de Tiro, podemos observar que todas elas vieram por terra, nenhuma por via naval. Embora fosse uma ilha, o cerco durou um período de aproximadamente 13 anos, mas foi fatal. A cidade de Tiro rendeu-se à Babilônia e foi conquistada por inteiro. Muitos dos profetas usaram a mesma linguagem de Ezequiel para descrever a destruição que se deu na cidade de Tiro. Jeremias foi um deles, Daniel foi outro profeta que usou a mesma figura de linguagem para descrever os atos finais que irão acontecer nesse planeta Terra. Quando nós fazemos uma leitura no versículo 14, o profeta está falando que ela jamais seria edificada. Essa declaração é uma prova clara de que essa cidade seria destruída. Não que nunca nessa cidade haveria nenhum morador, não que nenhuma outra pessoa no futuro pudesse construir uma casa, mas as consequências daquelas ações, daquela cidade, naquele período, seriam completamente julgadas por Deus. E foi o que de fato aconteceu. Esta cidade antiga hoje está destruída. Nos seus muros, apenas alguns pescadores colocam as suas redes para secar e para reparar alguma parte da sua rede. Embora hoje exista uma nova cidade com construções modernas e com uma arquitetura completamente diferente daquela época, o profeta Ezequiel cumpriu a voz de Deus, cumpriu a vontade do Senhor, abrindo a sua boca e declarando contra aquela cidade, aquela geração, os seus pecados, a sua cultura e os seus ensinamentos que eram aversivos a Deus. Na sua geração, quando o juízo de Deus caiu, toda a cidade foi destruída e a palavra de Deus se cumpriu ao pé da letra, como o profeta tinha declarado. Nenhuma pessoa naquele período conseguiu escapar dos juízos do Senhor. É a razão pela qual o profeta Ezequiel declara que a cidade seria completamente aniquilada. E de fato isso aconteceu. Quando no versículo 16 nós fazemos uma leitura a respeito da declaração do profeta Ezequiel falando que Tiro era a príncipe dos mares, é porque a cidade de Tiro ela enriqueceu por via de comércios marítimos. A sua frota de navios era muito grande. Nenhuma outra cidade conseguia ter uma frota de navio tão grande quanto a cidade de Tiro. Era a razão porque muitas pessoas vinham à cidade de Tiro comercializar. E pelo fato de virem à cidade de Tiro, eles deixavam ali uma soma grande de dinheiro e a cidade enriqueceu de uma forma grandiosa. Como nós podemos ver no versículo 19, quando o profeta Ezequiel faz uma declaração dizendo que Deus faria vir sobre Tiro as ondas do mar, era uma declaração de Deus afirmando que Deus iria destruir aquela cidade, que eles não iriam resistir ao poder de Deus. Ela poderia ter sido muito forte, poderosa, rica, mas não suportaria a mão do Onipotente. Seria o próprio Deus responsável para humilhar aquela geração, e foi o que de fato aconteceu naqueles dias. Quando a cidade de Tiro fosse destruída, Deus mais uma vez iria levantar o seu povo. Jerusalém e Judá seriam restaurados não porque eles tivessem força, mas porque Deus iria sustentá-los, Deus iria erguê-los. Somente Deus ergue uma nação, somente Deus pode conduzir seguramente uma nação, somente Deus pode fazer justiça dentro de uma nação. É a razão pela qual a palavra de Deus afirma: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é aquele que permite viver numa nação que essa nação clama e busca pelo reinado do Senhor. É o que nós temos que fazer a cada dia, clamando a bênção de Deus sobre a nossa nação. Aqueles que celebram a derrota de outras pessoas estão se autodestruindo. Deus não se alegra com aquelas pessoas que se alegram com aqueles que estão caindo, ou que se envolveram com o pecado, ou que estão à beira da morte. Deus se alegra com aquelas pessoas que se compadecem, que sentem a mesma dor, que choram com os que choram. Mas aqueles que sorriem, daqueles que estão chorando, esses receberão os juízos do Senhor.
Nós precisamos a cada dia darmos mais atenção ao que a palavra de Deus nos ensina. Nós não podemos pular nenhuma parte da palavra do Senhor. Cada detalhe, cada frase, cada declaração do profeta é uma forma de Deus alcançar o nosso coração, nos mostrar o caminho, nos ensinar como nós devemos viver. Aqueles que abraçam a palavra de Deus como de fato ela de fato nos salva, ela nos orienta, ela nos mostra Cristo. E somente aqueles que se encontrarem com Cristo é que encontrarão a salvação. Não existe um caminho mais seguro para viver nessa terra do que o caminho de Cristo. Aqueles que a seguem estão seguros e alcançarão a bênção do Senhor. Toda a palavra de Deus se cumpriu ao pé da letra. Nada que Deus disse ficou sem que se cumprisse. Hoje não é diferente. Tudo que está escrito na palavra do Senhor, que se aplica para a nossa geração, irá se cumprir ao pé da letra. É por isso que temos que estudar, estarmos prontos, atentos, para que nós possamos compreender o tempo de Deus e estarmos prontos quando Ele voltar aqui a essa terra, iremos recebê-lo e viver com Ele para todo sempre. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o que nós pedimos, é o que nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.